Mais 5 inscritos, hein? Faltam mais 5 aí, Faltam ó. 5 aí pra gente liberar o cara, hein? Família do... Não vai ficar aqui fazendo João. podcast até amanhã. Eu tô aqui, ó, eu tô no grupo da minha... Da família? Da minha loja maçônica, porque eu sou maçom, e eu tenho aqui um grupo muito bacana, são homens livres e de bons costumes, muitos empresários. Aproveitando, já que você falou disso aí, vem cá, me explica uma coisa aqui. Todo mundo pergunta, já que eu quero entender isso aqui. Não, velho, dá licença. O cara falou. Não é o tema. Não, eu sou terrível. Não é o tema, mas vamos falar. Maçonaria. O pessoal fala que é algo de Satanás, que é um bagulho do capeta, tá ligado? Que tem um culto maçom, que tem um tal do Grã-Mestre, que rola... Se você puder falar, claro, se não puder, não sei como é que é. Mas tem um pessoal que fala que não pode dizer o que acontece lá dentro, que só... E que tem... Dizem que tem culto a Beelzebub, que tem as estátuas do cão. Como é que é isso? Isso é verdade? É mentira? É lenda? Tem alguma coisa mais ou menos? O que significa maçonaria, afinal de contas, assim? Até é uma curiosidade minha, tá? Eu tô sendo bem sincero. Eu não soube explicar. Oi? É que ele enfeitou muito o negócio. Não, mas eu não sei. Não, eu tô te falando o que me perguntam. Não, ele tá com muito cuidado pra perguntar. Eu tô te falando. Não tô com cuidado nada. Eu tô te falando o que me perguntam. No meu canal, os adventistas lá do meu canal, o povo. Pô, Rodrigo Silva esse dia tirou uma foto com a mão dentro do terno, assim, com o chapéu. Falaram que o cara era maçônico, que tinha que tirar ele da igreja. Eu falei, não tô entendendo. Aí me perguntaram, Leandro. Maçonaria, você viu o Rodrigo Silva lá, que inclusive deu entrevista no Pânico da TV esses dias. Entrevista muito boa, Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva é um cara inteligentíssimo e tal. Mas assim, aí o Rodrigo Silva tirou, não, sem brincadeira, tirou uma foto assim, tava de terno tipo com a mão assim, tipo Napoleão, porque diz que Napoleão era maçom, né? Aí ele com a posição do Napoleão assim, fala, ele é maçônico, tem que sair da igreja adventista. Eu falei, aí me fala, mas tem muito, eu mesmo já falei... dei mole, não fui lá, não pesquisei pra entender pelo menos a coisa, acabei repetindo igual papagaio de pirata, porque falaram assim, tem muito adventista aqui do Espírito Santo que é maçônico. Aí eu falei assim, é mesmo? Mas não pode. Eu nem sabia o que era, eu querendo pagar de inteligente, concordando com o povo. Passando vergonha, não. No grupo ali que eu tava abafando, porque todo mundo pensa igual. Mas aí o tempo foi passando e eu fui entendendo um pouco, fui ouvindo de algumas pessoas. Eu queria entender, tem isso mesmo? Ou é loucura da cabeça do povo? Ou é o pessoal do chapéu de alumínio? O pessoal tá ficando maluco? Teoria da conspiração? O que você pode me explicar? O que é a maçonaria? Eu vou fazer uma pergunta para você antes de dizer algumas coisas. Você foi criado dentro da igreja adventista. Sim. E lá tem um certo preconceito ou uma certa tendência a achar que o maçom ou a maçonaria é isso tudo que você falou. Exatamente, muito. E você, muito mesmo. Você foi criado nesse ambiente. Sim. E construiu em você também algumas travas. Há controvérsias, eu tinha sempre umas dúvidas, né? Não, mas vamos lá. Você tinha, ou se não tem mais, mas você teve durante muito tempo. Sim. Uma certa trava com isso, né? Você claro, tive por causa do ambiente. Do que você foi doutrinado. Sim. Então eu vou te fazer, vou te devolver a pergunta com outra pergunta, não é muito educado. Você sabe o que significa a palavra maçom? Não. Olha que interessante. Ele passou a vida dele com preconceito, com uma coisa que ele não sabe o que significa. Exatamente. Não, mas peraí. Mas foi o que eu acabei de admitir. Que é exatamente isso. Mas, eu fui olha, um idiota, porque eu não sei o que sabe quantas pessoas estão aqui, que inclusive talvez foram da sua igreja, ou são de lá, que fazem parte do seu grupo aqui, e que também não sabem. Vou perguntar, você sabe o que é a palavra maçom? Você que tem aí um preconceito e que está dentro da igreja dizendo que é diabo, que é isso, que é aquilo outro. A maioria diz isso, tá? Que tem um Beelzebub, que tem um bode. O bode é um sacrifício de sangue. É o que todo mundo fala. Mas é que também tem aquele negócio do iluminismo, aquelas pirâmides, o pessoal confunde. Então, você... É muito filme de Hollywood, galera. Exatamente. Então, começa por aí. Esse preconceito começa por quê? Falta do conhecimento. E as pessoas compram as ideias e replicam a ideia piorada. Então o cara fala assim, lá tem um demônio. Aí você conta pro outro que tinha uma legião de demônios.
E aí o outro conta e diz que tinha uns O capetas. inferno inteiro. O inferno inteiro. Não, o próprio Satanás falou comigo lá na hora. Não, aí o primeiro falou que tinha o bode, depois tinha que beijar o saco do bode. Então, Já tem isso história aí. começa assim, Arthur. Aí um vai falando. Não, já pro falaram outro. que tinha que beijar o saco do bode? Já. Além de tudo, uma patifaria também, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, a maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. 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 Tá. Tem essa diferença. É diferente. E a palavra maçom, ela em francês significa pedreiro. 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 Je Ah, suis, então, se je eu- suis maçon. Je então, suis maçon. Aí tá então falando se pedreiro. você acha o pedreiro é maçom. Então vamos desvendar um pouco dos seus preconceitos. Vamos lá. Você agora entendeu que maçom não é o diabo. Não, A isso- palavra significa pedreiro. Então, como que começou essa história? Lá na Idade Média, tinha aqueles arquitetos, aqueles pedreiros, vamos dizer assim, os maçons, em francês, Uhum. que faziam os castelos, faziam os fortes, aquelas construções que até hoje resistem e que muitas delas nem a alta tecnologia consegue explicar como eles conseguiam fazer vãos tão grandes sem o auxílio da tecnologia que nós temos hoje. tem construções Ele que são Grandes, impressionantes, né? Impressionantes. E aqueles caras, eles construíam para quem? Para os reis, para os imperadores, para os feudos, que oprimiam os povos através de quê? De impostos. E levavam aquele povo à pobreza e eles à riqueza. E esses pedreiros que detinham essa arte de construir, de alta tecnologia, vamos dizer assim, resolveram e entenderam que não era mais possível eles viverem e ver aquela gente toda vivendo na alegria e um monte de gente na tristeza. Então, eu estou falando de uma forma simplória para eu poder fácil explicar compreensão. bem rapidamente. Então, eles resolveram não passar mais a arte de construir para aquelas pessoas. Uhum. E só ensinar a construir aqueles que passassem a comungar dos ideais que eles passaram a entender, que é liberdade, igualdade e fraternidade, Liberté, igualité e fraternité. que é hoje o lema da o lema da França. E isso começou tudo lá. Então, e o que eles fizeram? Se fundiram numa associação de pedreiros, que nada mais é um sindicato, que virou maçonaria. Um sindicato de pedreiros, vamos dizer assim, numa linguagem bem profana, numa linguagem bem comum, para que possa ser mais claramente entendido, para você entender. A partir dali, como eles começaram a se fechar num grupo, esse outro grupo aqui, Grandão. imagina o tal do careca lá, do cabelo de ovo, Caraca. resolveu... Aliás, falaram que na miniatura você tá muito parecido com ele. A Isso. culpa não é minha, tá? Exatamente, bem parecido. Mas, aí imagina esse cara aqui que resolveu não aceitar isso aqui, começou o quê? Perseguir esses caras e querer prender com processos indevidos. Mas, gente, mas já tinha um STF lá? Exatamente. Mas que saco. E aí o que esses caras precisaram fazer? Reunir-se em grupo e se reunir escondidamente para conspirar, vamos dizer numa palavra assim, mais fácil de entender, para poder derrubar aquele sistema que oprimia o povo. E eles começaram a cada vez mais ser perseguidos. E lá tinha determinadas outras poderes religiosos, que tem um tal de Santa Inquisição, que também proibiam as pessoas de muita coisa e não e negavam as pessoas a ter conhecimento, oprimiam as pessoas, escravizavam as pessoas e também começaram a perseguir esse grupo de pessoas que pensavam positivamente. Liberdade, igualdade e fraternidade. E o que nós brigamos hoje, nós que estamos aqui? Liberdade, possibilidade de se expressar livremente, liberdade de pensar, Valeu, Elon de Musk. fazer essas coisas todas. Isso aí, isso aí. Então, esses caras tiveram a necessidade de se esconder, fugir. Não tem um cara que fugiu do Brasil aí, o tal do Alan dos Santos. Alan dos Santos e tal. Eles precisaram esconder para quê? Para não morrer. Então, eles começaram a criar códigos para se reconhecer, porque eles não podiam se identificar facilmente. Então, eles andavam conspirando de forma para que aquilo fosse, eles conseguissem derrubar aquilo. Aí está a queda da Bastilha, a Revolução Francesa e tudo mais. E aí,
A maçonaria, ela era um sindicato de maçons operativos. O que era naquela época? Só existia pessoas da arte de construir. E só iniciavam ali aqueles novos aprendizes de pedreiro, quando eles passavam por um teste para entender se essas pessoas tinham um perfil de liberdade e igualdade, se eles comungassem dos mesmos propósitos, que eles não eram pessoas que queriam também pactuar com lá, para saber se eles não eram traidores, infiltrados, todas essas teorias que a gente pode dizer hoje que poderiam estar existindo lá na época, elas são também uma forma de ficção de eu falar e de explicar como esse grupo foi crescendo. Isso foi se espalhando pela Europa de tal forma, e novos parceiros começaram a incorporar e a integrar a essa ordem, que esse sindicato, como os Cavaleiros Templários e outras ordens. Mas tudo no nível de empresariado, de política. Não. Como é que é? Como começou, eram os pedreiros. Sim. Os arquitetos, essas pessoas. Só que em um determinado momento, eles sentiram a necessidade de colocar outras pessoas que não eram da arte de construir dentro, mas essas pessoas que comungassem desses mesmos propósitos, mas pessoas que estavam em postos chaves dentro do governo, que não aceitavam aquilo, e então eles detectavam e traziam as pessoas. Então essa maçonaria, que na época era operativa, passou a ser uma maçonaria que eram os maçons livres e aceitos. Mas pelo que você está explicando aí, no início, então não era uma sociedade discreta, era de fato uma sociedade secreta. Justamente. Por que secreta? Porque elas tinham necessidade de se esconder, para não morrer, para não serem sacrificados. E alguns foram. Então, eles, para também se protegerem, eles criaram código de comunicação, código de ética e conduta. Todos esses nomes que a gente tem que falar hoje para você entrar numa empresa, compliance e tudo mais, eles criaram com outros nomes, era o nome da época. E isso, eles criaram várias formas de se integrar. E, por exemplo, só uma dúvida, que não tem jeito, podcast é assim, não se apoquente não, a gente interrompe mesmo. Claro. Porque agora, as dúvidas, você já me explicou muita coisa, mas outras dúvidas e curiosidades vão surgindo. Você conseguiu, com essa primeira implicação, limpar algumas coisas? Não, mas eu já tinha limpado. Alguns filtros? Não, mas eu já tinha limpado antes, e vou te explicar, vou contar rapidamente por que depois, mas escute só. Você falou sobre cumprimentos secretos. E aí foi o que me levou Peraí, a produção cumprimentos discretos. Discretos, né? Mas naquela época eram cumprimentos secretos. Sim. Porque eles podiam até, inclusive, como você citou, podiam morrer, né? Claro. Podiam ser mortos ali porque eles estavam conspirando contra o governo francês, porque tinha aquela comunidade, aquele sindicato, aquelas pessoas que não concordavam com aquilo que estava acontecendo na França, que eles não estavam dentro dos 3 ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Sim. Liberté, igualité, fraternité. Sim. Que são os que os franceses hoje têm como lema, e o Macron não faz nada disso aí, na minha opinião. Mas, enfim, não é o caso aqui. Mas tá na bandeira. Vai fazer o quê? Mas tá lá na bandeira. Aí, esses cumprimentos secretos, por exemplo, tem algum, que você disse pra mim, hoje não é mais secreto, hoje é discreto. Tem algum cumprimento que hoje se usa discreto que você possa me informar qual é, que não tem problema de dizer, ou nenhum pode ser dito pra gente? Não, existe dentro da maçonaria alguns detalhes que fazem parte exclusivamente dos maçons. Porque senão não existia. É como os segredos da minha receita. Algumas coisas, da receita da geleia, mesmo. Algumas coisas não podem ser ditas, são chamados segredos industriais. Então, as pessoas falam assim, mas vocês se reúnem secretamente. As igrejas reclamam muito disso. Sim. Inclusive, porque tudo que é reunido secretamente... É errado. É errado. Bom, eu me reúno secretamente com a minha esposa e não é errado, não. Não, olha só. Bem certo. Eu já fui de igreja, e sou de família evangélica cristã, e sou um cristão convicto. Sim. Sou apaixonado por Jesus, não tem jeito. Ninguém me tira isso, eu sou cristão, eu não sou religioso. E eu já vi... mas tem tanto religioso que não tá valendo a pena, filho. Muito culto secreto. Muito culto secreto. A reunião de doutrina só podia entrar os membros.
Eu pertenci à igreja. O concílio pastoral só pode entrar pastor. Só pode entrar. Então, isso não é secreto, não é? É secreto. Na sua igreja não tem reunião só do conselho, no conselho de pastores? E se a gente entrar nesse assunto, a gente vai longe, meu filho. Essas mesmas pessoas que acusam que a maçonaria reúne secretamente, fazem as suas reuniões secretas, mas pelos motivos óbvios, e eu não os condeno. Eles têm que realmente reunir de forma secreta ou discreta, porque os assuntos ali são pertinentes àquele grupo. São decisões, são situações que eles têm que tomar, que não cabe a todo mundo saber. Uma pergunta aqui, essa parte eu entendi. Uma outra pergunta aqui, porque aí a curiosidade só vai aumentando. Mas quem manda falar bem? Falar assim, ó, o pessoal tá adorando aqui, sem brincadeira. Se liga aqui, ó, olha aqui, ó. Eu não tô brincando, não. Se tivesse ruim, o pessoal tava já tudo dormindo, ó. Ó, muito bom e enriquecedor a pauta de hoje. Parabéns, aventureiros. O pessoal tá curtindo, cara. Vamos empreender, né? Então, vale a pena bater papo sobre de tudo um pouco. Eu gosto, sabe? Mas a curiosidade, ela vai só crescendo. Não, e uma coisa que eu, assim, você falando aí, eu analisei aqui. Assim, é claro, tem a teoria da conspiração, tem a galera que usa chapéu de alumínio. Eu sou um cara muito... Nossa, eu tenho uma mania de perseguição terrível. Eu até tive que me medicar por conta disso, porque parecia que todo mundo tava contra mim. Aí a minha psiquiatra falou... Pergunta longa. Descer besta. Eu sei, a pergunta é... Descer besta. Mas aí eu fico pensando assim, de fato, por exemplo, quando a gente chega numa cidade, principalmente cidade pequena, ou, enfim, tem lá o símbolo da loja maçônica na entrada da cidade, é o compasso esquadra, na entrada da cidade, ou em algum lugar, numa praça e tal. E muita gente fala assim, eu tô te falando o que as pessoas falam, e principalmente os religiosos, e inclusive da minha igreja. Eles falam assim, ó, os maçons, eles ditam o que acontece na sociedade. Eles estão como se fossem os Illuminatis, né, do filme do Tom Hanks, né? Eles decidem quem vai ganhar a eleição, eles decidem o empresário que vai dar certo, o que não vai dar. Eu acho isso uma conspiração desmedida. Agora, existe alguma força da maçonaria que ela de algum jeito ela influencia nas decisões de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um governo que seja? O que você pode dizer sobre isso? Lógico. Porque a maçonaria ela é constituída de homens, primeiramente, a característica dele, ser livre e de bons costumes. Essa é a primeira prerrogativa para você se tornar um maçom. Então a maçonaria é de direita. Exatamente. A maçonaria ela tem todo um viés conservador. A maçonaria, em todos os seus sentidos, desde o ato iniciático até o último grau, a maçonaria ela prega e orienta e faz com que os seus membros eles se aperfeiçoem. E nós temos a ideia de que nós precisamos de nos transformar numa pedra polida. E nós buscamos a perfeição que não está nesse mundo. E todo maçom sabe que nesse mundo jamais ele será perfeito. E existem algumas regras básicas. A primeira regra é ser livre de bons costumes. O que é ser livre? Não está envolvido com a lei. Ser livre de preconceito, não ser escravo de fanatismo. Isso é importante. Uma das coisas muito importantes, você muito não ser importante, escravo. Muito. Nós não temos, dentro das nossas reuniões, viés nem de direita nem de esquerda. Nós respeitamos os credos e a religião das pessoas, desde que ele tem uma das principais obrigações e que ele tem dentro de si, ele tem que ter uma crença em Deus. Se ele não crer em Deus, é impossível ele ser maçom. Então isso aí já joga por terra a desconfiança do povo cristão que acha que a maçonaria é coisa de Satanás? Sim. Agora, se você falar para mim assim, dentro da maçonaria tem algum satanista? Eu te devolvo essa pergunta. Dentro da igreja tem satanista? Tem. Muito. Um monte. Sabe quanto... Inclusive um monte de líder que diz que é pastor, mas está servindo a Satanás. Sabe quantas vezes eu fui à igreja e vi expulsar demônio dentro da igreja e as pessoas se manifestar lá e dizer que é demônio? Na televisão está cheio desses vídeos. Milhares de vezes. Mas eu nunca vi isso dentro da maçonaria. É uma expulsão, assim, meio que de um acordo. Ele já fica lá fora já, né? Não, passa um rádio pro demônio. Então, eu não se manifesta a tal hora. Eu não estou aqui dizendo
para as pessoas que têm esse preconceito de maçonaria, para deixar de ter. Essa questão de eu tentar convencê-lo não cabe a mim. Eu falar a verdade e tentar fazer ele raciocinar. É a única coisa que eu posso fazer com você é tentar fazer você interagir com os fatos e as coisas que estão na sua frente e você não viu. Então, qual a minha obrigação como maçom, ou como uma pessoa normal, ou uma pessoa inteligente? Descortinar os seus travas. João, suas travas. não. Aí, peraí. Aí, pera lá. Então fala. Aí não, aí... Mamãe, você tá pedindo uma coisa muito difícil, querido. Qual é? As pessoas descortinarem alguma coisa. Deixa eu contar um fato pra você Mas entender. não estou falando todas as pessoas. Não, As pessoas que quiserem. Quem quiser. Mas não quer. Não, eu tenho pergunta pra fazer também. Faz a pergunta. Depois faço, eu vou contar um negócio Eu tenho duas perguntas. Vai fazer. Hoje, já que a gente já foi pro lado... Porque é um assunto interessante, Não, mas né? isso tem tudo a ver com empreender. Maçonaria, ela tem dentro dos seus propósitos o empreendedorismo. Porque nós estamos lá para trabalhar. Aham. E tem essa verdade que vocês se ajudam, um ajuda o outro. Aí, isso é legal. É uma verdade. É uma verdade. Aí hoje... Na justa necessidade. Na justa necessidade. Exatamente. O maçom, ele faz um juramento de ajudar o outro irmão na justa necessidade. Na igualdade de condição, eu dou preferência para o meu irmão. Como funciona isso? Eu tenho essa geleia para vender a R$10. Uhum. E o outro tem a mesma geleia para vender a R$20. Esse outro aqui é meu irmão de maçonaria, vamos dizer assim. Eu vou falar para ele, cara, eu não posso comprar de você, porque aqui está mais barato. Então, é na justa necessidade e na igualdade de condição eu dou preferência para o meu irmão. Se o irmão de maçonaria, ele se perverteu, ele virou mentiroso, ele virou assassino, ele virou corrupto, ele virou uma pessoa do mal, eu não tenho que defender. Então você sabe, companheiro, que o Lula não é maçonaria, não? Não. Então, o que tem acontece? condição. Eu tenho que, ao receber a acusação ou uma denúncia, eu tenho que dar a ele a oportunidade de se defender, porque ele pode estar sendo injustamente caluniado. Uhum. E isso pode existir, e muito. Então, eu tenho que dar a oportunidade dele de se defender. Se ele tiver uma defesa plausível e aquilo for uma calúnia, acabou o problema. Ele foi caluniado e eu fiz a minha obrigação de defender o meu irmão na justa necessidade. Mas isso deve ser aplicado só à maçonaria? Não, na sua família. Na vida, né? Na vida, nos seus amigos. Então, o que é a maçonaria? Uma sociedade que pratica a sabedoria e as coisas lógicas. Não há nada de estratosférico dentro da maçonaria que não deva ser aplicado por uma pessoa educada, por uma pessoa humilde, por uma pessoa sincera, por uma pessoa, vamos dizer assim, ética. Simples. Não tem nada de tão absurdo que eu tenha que praticar dentro da maçonaria que o meu pai não me ensinou. Então vocês não sacrificam criança pra ninguém, não? Não, nem que a igreja não me ensina. Ah, que Tudo, bom. a Bíblia é um livro de fé e de conduta. E lá, dentro de uma reunião maçônica, nós vamos trabalhar em cima do livro da lei, que é a Bíblia. Então, é simples assim. Aí então, não... Vamos Pergunta, lá. Ayrton, vai lá. Não, e Vai a lá, pergunta tu. era o seguinte, para entrar, como que faz? Assim, Arthur já tá interessado. Não é que eu quero Não, saber, brincadeira. mas é o surge a curiosidade. Pra entrar, como é que pra faz? assim, mas porque se é a loja, existe as lojas maçônicas. E outra pergunta é a semelhança que existe com outros grupos, tipo Lions Club, alguma coisa assim. Sans Clube. Brincadeira. Existem diferenças vamos dizer assim, de formatos deles fazerem um bem sem saber quem. O Lions Club, ele é um clube de homens livres e de bons costumes que estão ali para reunir e ajudar pessoas. A maçonaria também é a mesma coisa. Há um engano muito grande das pessoas achar que o sujeito vai entrar na maçonaria e vai ficar rico. Não. Porque se ele não tiver... Tá achando que é Congresso Nacional, pô? Não, se ele não tiver condição de entrar lá para ajudar os outros, quem que ajuda? Quem que já se ajudou? Então, há sim pessoas que entram lá, passam por uns certos processos, e chega lá, ele acha que ele vai lá, vai ser ajudado, por que não estão me ajudando? Ele está cheio de problema, tem 3 mulheres, tem não sei o quê, ele dá golpe na empresa, é um político corrupto. Por isso que a gente não te ajuda, miserável. E aí, o que acontece? Ele acha que entrar na maçonaria ele vai ficar rico. Não é assim.
As pessoas que ficam ricas... Tá achando que é Telex Free, pô? Depois que entraram na maçonaria, o que acontece? É porque ele já era uma pessoa virtuosa. E ele, ao entrar ali, ele conheceu outro virtuoso, que conheceu outro virtuoso. E essas pessoas se somaram. É assim como é o empreendimento. Você tem que abrir vários negócios com pessoas virtuosas e aí o seu produto vai andar. Então, a maçonaria tem essa liga, vamos dizer assim, de possibilidades de você conhecer pessoas muito legais. Eu fiz bons amigos na maçonaria, pessoas bacanas. Vi pessoas também lá que não eram legais, muitas entraram e saíram, porque a maçonaria ela só vai entrar na mente ou na vida de alguém se ele tiver um perfil. Se ele for um ajudador, se ele for sincero, se ele for amigo, e se ele for um bom pai, se ele for um bom filho. Esses são o propósito que a maçonaria prega e que a gente não pode ficar falando, a gente tem que ser exemplo. Agora, você fala assim, mas João Armando, você é exemplo disso tudo? Não. Por que não? Já que você é maçom. Porque eu sou humano. Você falha. Eu tenho falhas que muitas delas só Deus perdoa. Eu acho que é um grande engano das pessoas, tá, João? De olhar pra alguém, sabe? Seja quem for. E olhar nessa pessoa, esperar nessa pessoa qualquer tipo de perfeição. Eu acho isso é uma imbecilidade, mano. Por favor, é uma infantilidade intelectual. Ai, porque o pastor da minha igreja é perfeito. Não, idiota! Ah, porque o político tal é perfeito. Não, burro! O cantor da igreja que eu admiro tanto é perfeito. Não é, cara! Mano, pelo amor de Deus, olha pra Deus. Jesus, sim, ele é perfeito. Legal. Aí você seja um imitador de Cristo, né? Cara, eu fico muito satisfeito em poder ter esse papo. Tem nada, assim... Parece que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a gente falou de se ajudar, de buscar pessoas virtuosas que empreendem para que o seu produto também dê certo. E, cara, para mim foi muito bom, tá? No início, quando você é um empreendedor, se a sua igreja, o seu círculo de sua família, a sua esposa, a maçonaria tem um negócio tão interessante que às vezes eu vou convidar alguém ou alguém acha que gostaria de ser maçom, eu falo, olha, tem uma das coisas muito interessantes dentro da maçonaria que é muito justa. Se a sua esposa não quiser, acabou. Você não vai entrar, porque a maçonaria não é para dividir família. A maçonaria é para juntar a família e promover o bem. Então, interessante isso. Então, se a esposa não quer, não se pode a esposa tem algum problema, ou é da religião dela, ou ela tem um medo, ou ela acha que não quer, ou que você vai tomar mais tempo da sua vida, a maçonaria ela não está para dividir a sua família. Ela tá Aí eles aconselham a não entrar. Não aconselha, não. Proíbe mesmo. Não vai entrar. Eles suspendem o convite. Suspende o convite. Aí vai acontecer de, ao saber que a esposa não gosta, não quer, bom, vai deixar para o próximo... Rapaz, se mais coisas na vida fosse assim, né? Sim. A esposa... A gente tava lascado, porque a esposa não gosta de nada que a gente faz, pô. Não. Né, esposa? Mas a mulher virtuosa... Brincadeira, produção. A mulher virtuosa edifica a casa. Isso aí sabe. Verdade. E quando ela não quer, ela tem um motivo. Ou ela tem um medo, ela tem um receio, ou ela não foi devidamente esclarecida. E ela tem um tempo dela. Então, no dia que chegar o tempo dela, chegar o seu tempo. Porque a maçonaria tem essa dedicação à família. Cara, muito legal. Então, a gente não está aqui para também exaltar uma associação que tem uns malucos aí que falam disso tudo. Agora, você fala assim, mas tem satanista dentro da maçonaria? Eu vou dizer, tem. Tem gente ruim dentro da maçonaria? Tem, mas na sua igreja também tem. Na sua igreja tem. Também tem. Na sua igreja tem... Na tua família tem, pô. Tem um adúltero? Quer dizer, na sua eu não sei, mas na minha todas têm. Então, nós temos também. Mas qual é a nossa função? Nos lapidarmos. Eu já vi muitos entrarem e serem transformados, assim como eu vi em igreja. É necessário uma pessoa que está dentro de uma igreja, faz parte de uma igreja, já tem um grupo grande, eles também ser maçom? Não. Mas me esclarece aqui. E acabou que eu não soube como que faz, se vai lá na loja, se... Não, você normalmente, o caminho correto é o seguinte, você pode sim desejar e se autoconvidar. Isso é possível. Você pode também falar, eu tenho um desejo, eu acho que eu tenho perfil, já li muito, já estudei, mas vai ter que ter um padrinho. Tem que ter uma pessoa que te convida. Uma pessoa vai ter que te convidar e vai te apadrinhar.
Porque ele vai ser responsável por você, pela sua conduta, saquei. pelo tudo da sua vontade. Porque muita gente pode ter vontade de tudo, mas você vai precisar de alguém. Então, você não precisa necessariamente esperar alguém te convidar. Porque ali no seu ciclo de amizade não tem ninguém que é. Mas você teve um desejo, você viu muita coisa, você se atraiu, você gostou da ideia, Quer gostou, conhecer, né? gostou da minha conversa aqui, pô, gostei daquilo ali, pô, não sabia o que era isso, papapá, pô, eu tenho interesse nisso aí, eu queria ver. E aí eu vou, pô, se você pode me convidar, pô, vamos conversar mais. Eu quero entender mais seu perfil. Porque uma das coisas que você vai ter que ter, você vai ter que ser uma pessoa que vai ter que ajudar os outros. E para ajudar, você tem que primeiro se ajudar. Quando você vai num avião e aquela pessoa, a moça lá fala assim, se houver uma despressurização e cair as máscaras, você coloca primeiro em quem? Em você. Para você ajudar você a se salvar, para depois se salvar o outro. Então, se você tem capacidade de ajudar alguém, você pode entrar. E aí você se torna uma célula de alguma coisa que um ajuda o outro. Obrigatoriamente um vai ter que ajudar o outro? Não. Quem manda na gente é a sua consciência, é o seu coração. Não existe ditadura. Você é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer. Você vai entrar lá e vai ficar lá e você não pode sair? Não. Você tem livre-arbítrio. Nós somos um país livre. Então, liberdade, igualdade e fraternidade funciona assim. Legal. Muito legal. Estamos num tempo. Não, ainda tem. Falamos pra caramba. Não, tranquilo. Tá ótimo. Aí o Arthur, quando dá o horário de 9 horas. É que o Arthur ele não consegue ficar acordado até tarde. Ele tem Não, meu olho tá abertinho aqui. Não, tá muito legal. Não, mas cara, agora deixa eu só te falar aquela parte que você falou assim. Você falou assim, é importante que a pessoa descortine os assuntos para poder entender. Mas a gente tem um déficit muito grande na sociedade brasileira sobre isso. Você até falou mais cedo que o pessoal não lê, o pessoal não se informa. É verdade. Hoje está mudando bastante isso. Tem muita gente que está lendo mais, que está se informando mais, está buscando, mas ainda é uma parcela pequena da sociedade.